Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a alegria de poder estar com os irmãos. Para nós que passamos um tempo fora, é muito bom ver a casa do Senhor sendo enchida pelos santos que Ele tem reunido para o adorar, que tem vindo de lugares distantes também, mas nós temos esse privilégio de poder compartilhar a palavra e agora não por um domingo avulso, mas podendo auxiliar o trabalho, o ministério do pastor Cérvulo, com quem há aproximadamente 20 anos tenho essa caminhada. Foi quem participou da minha conversão quando tinha meus 16 anos, quem me casou com essa mulher maravilhosa que o Senhor me deu, quem também participou do batismo dos meus filhos, me enviou para o seminário. Então a gente tem essa graça de poder partilhar. Agradeço também ao Senhor e louvo ao Senhor pela vida desse conselho que também tem me acompanhado ao longo da minha jornada de ministério, obviamente antes de ser ordenado e agora com a graça de Deus poder sermos pares no ministério. Isso é muito bom. Quero chamar você a abrir a palavra do Senhor no texto que nós vamos ler. Eu farei então a leitura do texto de Provérbios, capítulo 1, dos versos de 1 a 7. E nesse momento de oração, onde vamos também interceder pela vida da família de Walter, Adriana, não os conheço tão bem, não sei ainda, tá ali, já levantou a mão, então vai ser bom, é bom que no final aqui desse tempo de culto vou poder conversar um pouquinho, passar a semana orando pelos irmãos. Então você também esteja com essa perspectiva, orando pela família de Walter e Adriana. O texto da palavra do Senhor diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar. Bendito Cristo, nós temos a alegria de estar reunido conforme o Senhor nos convocou, apresentar ao Senhor como que resposta à tua graça e misericórdia, nossos dízimos, ofertas, nossos pedidos de misericórdia, confissão de pecados. Podemos reconhecer que tu és o nosso Salvador em cânticos. E agora, Senhor Deus, não queremos perder aquilo que há de melhor, que é sentar diante do Senhor e ouvir a tua voz. A começar em mim, Senhor, fala ao meu coração, fala ao coração da tua igreja, para que nós, Senhor Deus, possamos conhecer mais da tua palavra e aqui e daqui nos levantarmos para obedecermos ao Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, esse texto que nós vamos estudar, vamos meditar nessa manhã, no livro de Provérbios, é um texto muito conhecido e muito apropriado para nós meditarmos, visto que estamos iniciando o ano. E, obviamente, não é um texto apenas para um momento como esse, mas é um texto que nos ajuda a tomar decisões,
É um texto que nos ajuda a avaliar os nossos projetos, nossos planos, aquilo que nós já viemos ao final do ano passado, pensando no que nós vamos fazer. Afinal de contas, não só eu, todos nós e os que estão lá fora precisam da sabedoria, precisam pensar corretamente para tomarem boas decisões. E o início desse livro, como nós lemos aqui, é chamado de prólogo. O livro de Provérbios nos fala sobre a sabedoria cujo propósito vai ser desenvolvido ao longo de todo o livro, com matérias diferentes, tão comuns como importantes para nós que queremos viver uma vida piedosa diante do Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 4, dos versos 29 a 31, nós vamos perceber que Salomão, ele recebeu de Deus um bem imaterial. Obviamente, Salomão recebeu muitas bênçãos, dádivas do Senhor, que sobrepujou também em riqueza. Mas há algo que Salomão recebeu. Ele recebeu um bem imaterial que o elevou acima de todos os sábios do seu tempo. O texto lá de Reis fala assim: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. E no verso 30 ele diz assim: era a sabedoria de Salomão maior do que as de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens. Uma forma das que Salomão apresentou, ele expressou essa sabedoria recebida de Deus, foi registrada aqui no livro de Provérbios. E todos os provérbios, eles nos oferecem satisfatórias respostas para a maneira em que o povo santo deve viver em sua vida terrena, no tempo que nós estamos em peregrinação, de modo que nós possamos viver de forma aceitável a Deus, de modo que nós possamos viver aceitável a nós mesmos, para o nosso deleite com a nossa própria vida, com aquilo que Cristo está fazendo em nós, mas também de modo aceitável ao próximo. São ensinos que focam em problemas práticos encontrados por todos os seres humanos, em medidas diferentes, em circunstâncias diferentes, mas numa variedade de forma poéticas. Os problemas, então, que Salomão vai tratar nesse livro são problemas do dia a dia, e ele vê isso de forma poética. E, além do mais, a forma que aqui foi empregada, a literatura que aqui foi empregada, ela nos ajuda a ter a nossa capacidade, a habilidade de memorização incentivada, treinada, porque ele poderia falar das coisas como que numa forma direta, falando direto de doutrinas, falando direto de atributos de Deus, mas não é assim que o Espírito de Deus o conduz. Ele fala de forma poética. Então, ao invés de ele falar, por exemplo, Deus é transcendente, Deus é imanente, ele fala poeticamente, Deus governa os caminhos do mar. Isso aqui é só um exemplo para você entender que quando nós vamos estudar o livro de Provérbios, nós precisamos perceber que aquilo que está sendo falado está conduzindo a nossa mente a algo que vai nos ajudar a guardar em nossa mente, o judeu principalmente ali na sua recepção desse texto, mas nós podemos também nos treinar nossa mente, nosso coração, a guardar as palavras do Senhor. A literatura de sabedoria, ela tem um potencial de ensinar a igreja a como viver para a glória de Deus e se alegrar nele. E nisso nós vamos perceber, ao longo de todo o livro de Provérbios, alguns princípios norteadores.
e que aqui, no seu início, estão bem marcados. Eles vão ser repetidos mais à frente. Em instantes à frente, Salomão vai lembrar desse princípio que vai nortear todo o livro. Mas eu quero destacar para os irmãos, para que nós possamos, então, ter em vista, ao estudarmos esse texto, esses princípios. Princípios básicos dos quais a gente pode perceber que a sabedoria que está sendo expressa aqui, apesar de ser dito em Reis que Salomão recebeu uma sabedoria, que a sabedoria dele sobrepujava a de todos os homens do seu tempo. Essa sabedoria, ainda assim, é uma sabedoria divina. Eu e você não podemos nos aproximar do livro de Provérbios sem ter algo que parece ser óbvio, mas que é necessário. Quem está falando no livro de Provérbios é Deus. Ele é quem está nos dando a sabedoria dele aqui. E isso nos conduz a cada pessoa a ter acesso ao temor do Senhor. Aqui, querido irmão, não como que um processo em sequência, não, mas num ciclo. A sabedoria divina e crer nela desta forma nos conduz ao temor do Senhor. E o temor do Senhor nos conduz à sabedoria divina. É importante sabermos que esse ciclo ele vai ser desenvolvido em todo o livro. Mas, em último lugar, há um princípio que eu quero notar com os irmãos, que são exatamente a saber e crer que a sabedoria que está aqui posta é divina e ela nos conduz a ter acesso ao temor do Senhor, que a pessoa é capaz de desenvolver uma percepção da ordem criada, como as coisas foram feitas para serem vistas e examinadas, por meio da observação, por meio da instrução, de uma maneira que produz uma vida excelente em cada pessoa que se aproxima dessa sabedoria, que desenvolve o temor do Senhor com a graça de Cristo e que pode então se apresentar como uma vida que glorifica a Deus. Desta forma, eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre a sabedoria que transforma. Quero reconhecer dois aspectos da sabedoria que transforma vida de pecadores em crentes piedosos. E o primeiro deles, o primeiro aspecto que eu quero então perceber é que a sabedoria que transforma é efetiva. Olhe para o texto novamente, os versos de 1 a 6, eles nos falam claramente. Quando ele se apresenta na sequência, no verso 2, ele diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. E ele chama também o sábio, porque ele diz: ouça o sábio e cresça em prudência. E quem já tem instrução, adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Eu quero destacar que as palavras do sábio aqui têm o objetivo de mudar a vida do seu ouvinte. Sim, aproxime-se do livro de Provérbios intentando mudanças, buscando transformações. Essa é a sabedoria que transforma, mas nós precisamos crer que ela é efetiva. Tanto para um jovem, para uma criança, como para alguém que já é um sábio, instruído, que já tem tempo de caminhada, que já viveu muitas circunstâncias e situações em que a sua fé foi provada. Mas apenas, tanto para a criança como para o sábio instruído,
através da sabedoria divina. Porque nós percebemos o texto nos dizendo que ela é efetiva para quem busca adquirir sabedoria. Você quer ter mais sabedoria? Salomão, ele te chama a ouvir essas palavras. Ele fala sobre aquele que precisa aprender. É um verbo que está aqui presente. Aprender sabedoria e ensino. No verso 2. Ainda no verso 2, ele fala para aqueles que procuram entender palavras de inteligência. Sabe, aquelas palavras difíceis que alguém fala perto de você, você fala assim, é sabido esse? Nunca imaginei que você sabia disso, né? Pessoa que é TI e sabe falar sobre botânica, uns negócios esquisitos que acontecem, né? Mas ele está chamando a nossa atenção para que nós saibamos entender palavras de inteligência. Ele ainda fala do que ela ainda é efetiva. Ela é efetiva para obter ensino do bom proceder. A justiça, o juízo e a equidade, no verso 3. E ele continua e diz para quem é que ela é efetiva. Ele quer deixar bem claro. Ele fala que ela é efetiva para quem quer dar sabedoria. Ela não é apenas para quem quer receber sabedoria, mas aquele que já é sábio e quer propagar essa sabedoria. Ele fala para o simples e o jovem, mas ele fala para o sábio e o instruído. E de maneira interessante, ele fala para que o instruído ele seja habilidoso. É mais ou menos assim. É aquela pessoa que, né, o contrário disso, é aquela pessoa que sabe muito, mas não sabe fazer com a inteligência que tem. Não sabe o que fazer. Não sabe como aplicá-la. Ou seja, Salomão está chamando a mim e a você a aprender a como usar a inteligência, a sabedoria divina no nosso dia a dia. No bom proceder. Então, ele desenvolve isso nos chamando a perceber que essa sabedoria que nós estamos nos aproximando, tanto simples como o sábio instruído, ela é uma sabedoria que é fonte inesgotável e efetiva de transformação. E eu quero então notar com você sobre em que ela é efetiva, porque ele também mostra para nós. Ele fala que ela é efetiva em transformar um ignorante em conhecedor. Talvez você já tenha tido a oportunidade de conhecer uma pessoa que é analfabeta, mas que lendo as Sagradas Escrituras, essa pessoa, ela é uma pessoa instruída. É uma pessoa que sabe, inclusive, ter um discernimento das coisas que não veio de um curso superior, não veio de instruções mais elevadas, mas simplesmente porque é uma pessoa que dedica diariamente tempo em ler e reler as Sagradas Escrituras. Salomão ele está confirmando isso, que essa sabedoria que transforma, ela tem essa capacidade de transformar pessoas que são ignorantes em pessoas que têm conhecimento. Transformar um insensato em entendedor. E aí, queridos irmãos, você que tem filho pequeno, tenha calma, continue ensinando a palavra de Deus para ele. Ele vai deixar de ser insensato. Ele vai parar de fazer essas besteiras que ele faz. Ou pelo menos ele vai ter um pouquinho mais de controle. Continue ensinando a sabedoria divina. E você vai ver um homem formado. Você vai ver uma mulher formada. Pessoas que são insensatas passando para serem pessoas que entendem, que refletem antes de agir. Quantas vezes, né, a gente não fala isso? Rapaz, pare e pense antes de fazer. Salomão ele está mostrando que essa sabedoria que ele vai ensinar durante todo o texto, todo o livro, ela tem essa capacidade transformadora. Mas também de transformar um tolo, ou seja, um simples,
Alguém que não entende e não consegue ter discernimento das coisas, não consegue observar como que, às vezes, uma criança andando numa calçada, que em Recife, por exemplo, é campo minado. O tempo inteiro tem cocô de cachorro, né? Tem que ensinar a criança, tem cocô de cachorro na calçada, anda de cabeça. Vai ensinar o simples a ser atento. Estou falando pro meu filho não, viu, gente? É para qualquer pessoa que precisa disso. Transformar um sábio em mestre. Olha que interessante. Diante da sabedoria divina, não há aquele que já sabe tudo. Sempre há mais a conhecer. Transformar em um sábio mestre que já sabe muito, mas que precisa saber manejar o conhecimento que tem. Precisa, diante do mundo, saber expressar a sabedoria que tem, o conhecimento que tem. Mas ele também fala de transformar um conhecedor em um habilidoso conhecedor, né? É isso que Salomão está nos falando sobre a efetividade dessa sabedoria. Veja o poder da sabedoria divina, querido. Quem aqui poderia dizer, eu não preciso dela? Quem aqui poderia dizer que já está pleno? O que é mais importante, então, destacar é que Salomão e seus provérbios são apenas instrumentos e não a causa da transformação. Salomão apela em todo o livro para dar ouvidos aos seus ensinos, pois ela vem de uma pessoa. E aqui é onde está um ponto central de todo o livro de sabedoria, de todas as escrituras. Eu e você não podemos interpretar qualquer parte das escrituras sem entender isso que Salomão, em vislumbres, coloca para nós ao longo do texto. Porque não está nos provérbios em si a capacidade de transformação, a efetividade da transformação. Em Provérbios 8:1 e no verso 12, Salomão ele fala da personificação da sabedoria. E é um texto que o próprio Cristo vai usar lá na frente. Ele diz no verso 1 do capítulo 8, não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Ele está personificando a sabedoria. No verso 12 ele diz assim, eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Que pessoa então seria essa? Paulo, ele nos orienta no texto que nós lemos aqui na liturgia, nesta questão, pois ele foi quem disse, inspirado pelo Espírito, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, dizendo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e a sabedoria de Deus. Portanto, a efetividade da sabedoria divina em transformar você, está em ela ser e proceder da pessoa de Cristo Jesus. Isto é justo, pois por meio de Cristo todas as coisas vieram a existir. Ele é quem pôs ordem ao caos. João vai nos ajudar a entender exatamente isso, dizendo que o verbo se fez carne. Ele é quem era aquela ação de Deus criadora no início de todas as coisas. E é Cristo antes de tudo. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Por que nós então somos, por exemplo, convictos de que os pais devem ensinar os filhos e não o contrário? Por que não devemos aceitar a ideia de que a criança sabe o que é melhor para ela mesma? Porque ela é procedente, ela não é anterior. Quem vem antes é quem tem
as capacidades e as habilidades para instruir quem vem depois. Inclusive, a criança, ela é dependente de seus pais a ensinarem, por exemplo, o que significa honrar pai e mãe. Você já parou para pensar nisso? Que quem tem que ensinar teu filho a te honrar é você. Não vai brotar daquele coração pecador. Você daria, por exemplo, um serrote nas mãos de uma criança para cortar um pedaço de madeira? Só se primeiro você a tiver treinado, mas ainda assim ela precisará de ajuda, pois ela ainda não tem todas as habilidades para manusear corretamente esse instrumento. Nós somos como essa criança, eu e você. Precisamos de nosso Senhor Jesus para nos tornar efetivamente habilidosos em toda a sabedoria divina. Por isso, querida igreja, não nos enganemos. Não se engane achando que nós já somos sábios, que já somos habilidosos. Devemos, antes de tudo, ser humildes para que a sabedoria transformadora de Cristo nos conforme a sua imagem. Nós vimos que o primeiro aspecto dessa sabedoria é que ela é efetiva. O segundo aspecto que eu quero então perceber com você é que ela é singular. Ela é única. O verso 7 nos diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu quero destacar aqui que a origem e a estrutura de onde pode se desenvolver a sabedoria vem unicamente do Senhor e todo o resto é loucura. Eu quero defender essa ideia aqui olhando para o texto. Veja, há uma singularidade na sabedoria divina. Não apenas por causa dos efeitos que ela tem, por causa da sua efetividade, mas também porque apenas dela procede tanto o começo, a origem, como a estrutura para uma vida agradável a Deus. Quero explicar isso aqui. Nós notamos isso no uso da palavra princípio. A palavra princípio, ela pode ser utilizada com essas duas conotações, tanto na ideia de origem como na ideia de estrutura. Na ideia de origem, a gente vê como que o ponto de partida da sabedoria. Ou seja, o temor do Senhor é o ponto de partida da sabedoria. Ou seja, Deus é quem começou a vida e por isso procede dele tudo o que eu e você precisamos para entender a vida, dar significado à vida, dar nome às coisas. Por isso, o uso da palavra pecado, ele não é antiquado. Ele não pode ser minimizado, por exemplo, porque quem disse que a quebra dos 10 mandamentos é pecado foi Deus. E isso não cai em desuso. Procede de Deus, vem de Deus. É Ele quem é a origem para nós sabermos o que as coisas realmente são e qual é o propósito certo para cada uma delas. Mas falei que há uma ideia de estrutura também aqui nessa palavra princípio. Essa palavra, ela carrega a ideia de crença unificadora, pela qual se desenvolve todo o entendimento da vida. Ou seja, o temor do Senhor é a única forma de vivermos sabiamente.
Subscrever a singularidade dessa sabedoria é o verdadeiro temor do Senhor e, portanto, a verdadeira sabedoria. Essa é a sabedoria que distingue a igreja, que nos distingue nesse mundo e faz os outros refletirem sobre a efetividade de suas convicções. É quando um descrente, ele vê a forma como você educa o seu filho na praça e ele se pergunta, como que ele consegue fazer essa criança ser obediente? E, queridos irmãos, mais do que nunca, isso é uma oportunidade para a igreja apresentar a sabedoria. Porque a sabedoria divina, ela transforma pais e mães, crianças, em pessoas tementes a Deus. E isso expressa para o mundo uma sabedoria que o mundo está perdido. Está cheio de coach familiar aí, falando sobre como educar filhos. Mas quem sabe educar o seu filho é a palavra de Deus. É Cristo que sabe. Como você procede no seu trabalho. Querido irmão, como ouvi há não muito tempo atrás, uma irmã lá da igreja de Araxá, numa visita pastoral, ela dizer que estava muito feliz porque recém-chegada num trabalho, numa farmácia, ela, com 2 dias trabalhando num lugar, uma outra companheira de trabalho, de serviço, disse assim, você é crente. Ela disse, por que você sabe que eu sou crente? Porque seu jeito de falar, de proceder, de organizar as coisas aqui é diferente. E ela dizendo que voltou aquele dia para casa muito feliz. Temos sim que ficar muito feliz, porque a sabedoria que transforma, ela também é aquela que vai dar a estrutura, a forma de vivermos. Ela é o nosso ponto de origem de sabermos como as coisas funcionam para Deus e na perspectiva de Deus. Mas ela também é quem vai nos dar aquilo que nós precisamos para vivê-la. Israel, por exemplo, se tornaria distinto por causa dessa sabedoria, a sabedoria da lei. Se você ler lá em Deuteronômio, capítulo 4, versos 6 a 9, eu não vou ler aqui, mas eu quero apenas destacar que ali há uma expressão clara de Deus dizendo ao seu povo, veja, o que vai tornar vocês singulares nesse mundo é vocês guardarem as minhas palavras. É a minha sabedoria no meio de vocês. E o que é essa sabedoria no meio de vocês? O texto lá de Deuteronômio diz assim, é porque não há nenhuma nação que tenha um Deus que seja tão chegado, que ande no meio, como é em Israel, como é na igreja. Apocalipse nos dá essa visão. É Cristo andando no meio da igreja que a torna singular. É a sabedoria de Cristo conduzindo cada coração, cada mente submissa a Ele e sendo então transformado. A singularidade da sabedoria que transforma carrega a ideia de que todas as outras propostas de crenças unificadoras são ponto de partida enganoso. E nós não podemos perder isso de vista. Para compreender a vida e como vivê-la. E por isso, toda e qualquer outra proposta paralela a Cristo, a sabedoria divina, deve ser rejeitada, é reprovável. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela é exclusiva sim. Ela não vai ter comunicação no sentido de mistura com as outras propostas de tratamento da alma, por exemplo. Não. Quem conhece a tua alma, quem conhece os teus pensamentos, é aquele que te criou. É aquele que sabe a origem de todas as coisas e como que todas as coisas foram feitas para serem. Esse é quem tem a capacidade e a sabedoria para alinhar
a tua alma com os propósitos dele. E é assim porque a verdadeira sabedoria parte de Deus e ela aponta para Deus, mas também porque Cristo é o único caminho, verdade e vida. Certamente essa verdade está incutida no provérbio: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Como também está registrado em Provérbios 9, 10. E é por isso que os loucos, queridos irmãos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Ao contrário daqueles que dependem e se relacionam com a sabedoria divina com humildade. Os que estão no engano, eles desprezam essa sabedoria, não reconhecem a singularidade ou a singular beleza da sabedoria que é Cristo. Por isso que Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 1, verso 21 e 22, disse: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Portanto, conhecer a Deus e não viver para a sua glória, ou não raciocinar a vida na lógica das Escrituras, desprezando-a, é loucura. A pergunta que nós precisamos fazer ao mundo que diz que todos são filhos de Deus é: e como que você vive para a glória de Deus? Como você vive para a glória do Deus que você diz ter? Sabe essas pessoas que afirmam que, na verdade, todas as religiões é um Deus só e aquela coisa toda? Pergunte. E como que esse Deus único, vivo, verdadeiro, te ensina a viver para a glória dele? Viver fora da lógica das Escrituras é loucura, irmão. Como desprezamos a singularidade da sabedoria divina. Muitas vezes, não aceitando a verdade da palavra de Deus como a suficiente fonte para o discernimento da vida inteira. Ou seja, muitas vezes queremos compartimentar. Essa parte aqui é a Bíblia que me ensina. Essa parte aqui é a medicina que me ensina. Sim, obviamente, há suas particularidades. Mas quem dá toda a estrutura para que a medicina funcione é as Escrituras. Porque o ponto de origem e a estrutura para que todas as coisas existam veio da palavra de Deus. Mas também erramos muitas vezes misturando a verdade da palavra de Deus com outras propostas de crenças. Por exemplo, você crê que Deus criou o casamento como uma aliança e ao mesmo tempo acreditar que você pode fazer o que você quiser com ele e dentro dele. Não dá, irmão. Não dá. Homens, quem define como viver com discernimento dentro do lar não é a sua barriga e a sua vontade de ficar sentado. Quem nos dá discernimento para cuidar do casamento que o Senhor nos confiou é as Escrituras. Estude-a. Busque a sabedoria que transforma para o teu casamento. Não dá para misturar isso com as propostas que vêm da sua própria cabeça. Outro exemplo que poderíamos citar: acreditar que Deus conhece sua alma e a governa pela suficiência das Escrituras e querer somar a isso propostas pseudocientíficas para tratar os problemas da alma. Tenha cuidado. Ninguém lhe conhece
como o Senhor da palavra o conhece. E para isso, ele nos deu a igreja, ele nos deu governo, ele nos deu intérpretes das Sagradas Escrituras. Para que, em comum acordo com uma estrutura comum de confissão, nós possamos, então, conduzir-nos uns aos outros naquilo que é a sabedoria divina. A verdadeira sabedoria é a que a Escritura é suficiente para pastorear a alma dos filhos de Deus a viverem a vida agradável a Deus. E o contrário disso é desprezar a sabedoria de Deus. Portanto, aceite a sabedoria divina. Ela é singular para lhe conduzir em toda a jornada de crescimento e transformação que eu e você precisamos. Espiritual, física, moral. Ela nos conduz, queridos irmãos, a sermos mais parecidos com o nosso Cristo. Aqui nós chegamos em um ponto onde nós precisamos examinar o nosso coração, a nossa mente, examinar como que as nossas ações, nossos procedimentos têm revelado aquilo que nós cremos. Porque certamente ninguém aqui pode dizer que a sabedoria já lhe transformou por completo. Nós precisamos perceber, com a graça de Cristo, aquilo que ainda resta dos sofrimentos que o pecado causa em mim, em você. E talvez pela primeira vez você esteja aqui, não sei, não conheço todos que estão aqui, ouvindo uma chamada a se submeter à sabedoria que verdadeiramente é transformadora. Talvez é a oportunidade que você está tendo para se submeter àquele que conhece a tua alma, que pode lhe transformar efetivamente para uma vida que glorifica a Deus. Eu e você precisamos então nos aproximar dessa mesa examinando o nosso coração. E também é a sabedoria divina que pode fazer isso e conduzir a mim e a você. Nós temos a necessidade em comum de renovar o nosso interesse por Cristo, de confessar para a nossa própria alma que Cristo é singular na nossa transformação. E quando nós chegamos à mesa do Senhor com essa forma de pensar, com essa visão, nós nos aproximamos corretamente. Não porque esses elementos em si, eles tenham a capacidade, mas porque aquilo que eles apontam, eles representam para nós espiritualmente, nos conduzindo até Cristo, a sabedoria transformadora. Por isso eu quero chamar você a preparar seu coração para que nós possamos participar da mesa do Senhor. É um momento que ele é ímpar, caro na vida da igreja cristã. Na igreja que tem apenas Cristo como o Senhor e Salvador. E eu quero então lhe chamar a preparar o seu coração, porque deve participar da ceia aqueles que se acham arrependidos dos seus pecados e que desejam, com a ajuda de Deus, de Cristo, viver santamente, que creem em Cristo e que são membros do seu corpo. Quero chamar aqui à frente os presbíteros e aqueles que nos ajudarão a servir na mesa do Senhor.
Aqueles que participam da ceia do Senhor Jesus sem o sincero arrependimento e sem provar dar reais provas de fé nas verdades da palavra de Deus, vão fazer indignamente. E aqui, querida igreja, não é um desencorajamento, é um freie, examine, então coma, então beba. Chame a sua alma a perceber o quanto você estaria em condenação se não fosse Cristo Jesus. E renove essa esperança que, porque você tem Cristo, você pode dizer não aos seus pecados. Você pode dizer não aos seus desequilíbrios, às suas desordens. Por causa de Cristo, eu e você podemos participar da mesa do Senhor. Eu quero orar, colocando esse momento diante do nosso Cristo. Bondoso Deus, temos a alegria de ouvir a Tua palavra, a Tua instrução, e sermos chamados, Senhor Deus, a uma vida responsável, a uma vida que examina o próprio caminhar, o modo de pensar, as ações dentro e fora de casa, em conformidade com a Tua palavra. Ó Deus, estamos aqui diante da Tua mesa, um elemento que é tão caro, um meio de graça que é tão singular para a Tua igreja, Pai. E nós Te louvamos porque o Senhor, com muita bondade, nos chama a, com todo cuidado, nos aproximarmos, porque a nossa alma, ela é preciosa aos Teus olhos. E o Senhor não quer que nós sejamos apressados. Por isso, querido e bondoso Deus, nós queremos tirar do uso comum esses elementos para que o Senhor use-os conforme o Senhor mesmo prescreveu para que nós praticássemos em memória do Senhor. Para que ela seja efetiva, a sabedoria que emana dessa palavra, que aqui nós podemos experimentar, que ela seja efetiva na vida da Tua igreja e para que ela seja verdadeiramente singular na vida da Tua igreja. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Essa é a mesa